Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor com força, porque Ele é o nosso Deus, Ele peleja por nós. E não importa como você entrou aqui nessa noite, e não importa como você está assistindo, não importam as circunstâncias, o Senhor encherá o teu coração de alegria. O seu deserto transbordará de alegria. Não importam as circunstâncias, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade. Ele encherá o nosso coração de alegria, porque nós servimos a um Deus que não falha. Ele não falha, Ele jamais falhará. E se você está aqui nessa noite, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Existe um plano, existe algo que Ele desenhou, Ele escreveu exclusivamente para você. E não importam as circunstâncias adversas, aquilo que se formou ao seu redor. Não importa as circunstâncias, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Aleluia, aleluia. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Glória ao nome do Senhor. A presença de Deus é incrível. Em meio aos louvores, Deus, Ele vem e nos traz esse aconchego, essa vontade de mergulhar profundo nele. E nós estamos vivendo isso a cada reunião, a cada palavra ministrada nesse lugar. E Deus, Ele vai continuar fazendo mais e mais, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente possa pedir ou imaginar. Ele é poderoso. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer encher o nosso coração, mais uma vez, com a sua palavra. Derramar sobre nós as verdades da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E não importam as circunstâncias. Ela vem e ela produz um fruto dentro de nós. É por isso que nós estamos aqui. Nós fomos alcançadas pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. A palavra de Deus nos alcançou. E por isso que nós estamos aqui, porque fomos transformados e estamos sendo transformados a cada dia. Pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre nós, amém? Nós estamos desfrutando de uma série incrível, gerada no coração de Deus, que tem nos alimentado, o Deus que surpreende. E é incrível ver como realmente Deus, Ele nos surpreende a cada reunião. Se você não pôde escutar as outras ministrações, elas estão na nossa página do Facebook. Escute, mergulhe naquilo que Deus tem liberado sobre nós. São palavras direto do coração de Deus para transformar, impactar a minha e a tua vida. E hoje, o Senhor quer liberar sobre nós uma palavra. E eu confesso que é algo muito real para mim. Falar sobre isso é algo que me toca profundamente, porque eu desfrutei tantas e tantas vezes da presença e do conforto do Espírito Santo. E hoje, quando eu estava passando, escrevendo algo sobre a ministração de hoje, o Espírito Santo trouxe como se fosse um filme na minha cabeça. E eu caí chorando, lembrando de todos os momentos. Passou um filme desde a minha infância, todos os momentos difíceis que eu precisei do conforto e eu desfrutei do conforto dele. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Todas as pessoas que estão aqui ministrando, somos alvos de misericórdia, graça e de conforto. E algo muito forte que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Porque muitas vezes nós pensamos em conforto, consolo, afago em tempos difíceis, como se nós ficássemos sentados simplesmente desfrutando de um aconchego. E sim, o Espírito Santo, Ele quer nos aconchegar, Ele quer nos trazer essa presença maravilhosa e dizendo: eu estou aqui independente da circunstância.
Mas algo que o Espírito Santo quer fazer comigo e contigo, em tempos de adversidade, em tempos de deserto, é que nós venhamos a ser confortados para continuar, para prosseguir, para seguir caminhando. A palavra de Deus fala em Romanos 8, 26. Abra sua Bíblia, quem não trouxe, vai estar aqui no telão. A palavra de Deus fala, Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele intercede pela minha e pela tua vida de uma forma que nós não podemos explicar. Não tem explicação a forma como o Espírito Santo se coloca em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dores, em meio aos nossos desertos. O Espírito Santo, Ele vem e Ele intercede por nós, porque Ele quer dizer para você, eu estou aqui. Independente do que você está passando, independente das suas dores, eu estou aqui. A presença do Espírito Santo pode parecer algo que não tem como sentir, mas é algo profundo. E se você ainda não teve esse encontro, nessa noite o Espírito Santo, Ele quer se revelar a você de uma forma totalmente nova e diferente. Talvez você não tenha desfrutado ou achado que Ele não está aí, mas Ele sempre está aí, aguardando o nosso coração ser aberto para que Ele possa habitar. Ele não é simplesmente uma presença que passa, Ele é uma pessoa com o qual a gente tem relacionamento, precisa ser cultivado. Mas algo muito forte que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre a palavra conforto. Eu busquei algumas referências e o Espírito Santo começou a gerar algo sobre o conforto que nos mobiliza. Por que o Espírito Santo nos conforta? Porque Ele quer que nós venhamos a prosseguir em meio ao deserto. Nós estamos passando por um deserto, sim. Você pode estar passando por um deserto, mas o Espírito Santo não deseja que você fique parado nesse deserto. Ele quer que você prossiga. Ele quer que você caminhe em meio ao deserto. E é por isso que Ele te conforta. É por isso que Ele te sustenta. É por isso que Ele te protege. É por isso que Ele te guarda. Ele tem cuidado de você. O conforto do Espírito Santo é um combustível necessário, vital, que nos faz prosseguir em meio ao deserto, que nos faz caminhar em meio ao deserto. Sem o conforto dele, sem a presença dele, é impossível prosseguir. Nós nos perdemos em meio ao nosso deserto, seja emocional, seja deserto financeiro, seja na saúde, não importa. Em meio ao deserto, o Espírito Santo nos conforta para que a gente venha prosseguir. A palavra de Deus fala em Salmo 125, aquele que carrega a preciosa semente andando e chorando, voltará consigo, trazendo os seus molhos, trazendo o resultado, trazendo a sua colheita, porque aquele que caminha em meio à adversidade, em meio à dor, mesmo que chorando, o Espírito Santo, Ele diz, eu estou aqui, continua caminhando. Não importa a dor, não importa a circunstância, não importa. Assim como nós cantamos, ainda que tudo ao nosso redor não favoreça a nossa caminhada, não favoreça prosseguir, o Espírito Santo, Ele nos diz, continua caminhando porque eu estou aqui. Ele fortalece aquele que está cansado. Ele dá força. Porque esse é o objetivo. Continue caminhando. Ele é aquele que cura a nossa ferida. Mas Ele é um escudo de proteção contra as ciladas do inimigo, contra tudo que se levanta para tentar fazer com que nós venhamos a ficar paralisados. É tempo de prosseguir. É tempo de caminhar. É tempo de avançar. É tempo de seguir adiante, independente da circunstância. Nós decidimos avançar, porque o Espírito Santo em todo momento nos diz, eu estou aqui, eu te sustento, eu seguro pela tua mão, eu não te abandono. A presença dele é real e nós vamos desfrutar dia após dia dessa presença. Aleluia!
algo muito forte. Inclusive, enquanto eu estava conversando com meu esposo sobre a palavra, estudando junto com ele, e a gente falando sobre os desertos e sobre o conforto do Espírito Santo, e Deus gerou algo no coração do Gese. Ele compartilhou comigo, é muito forte isso. Porque muitas vezes os desertos, nós vamos passar por vários desertos durante a nossa trajetória aqui nessa terra. Nós vamos passar por várias situações, assim como você já passou por vários desertos. Por várias provações, por várias situações adversas. Mas Deus sempre promove crescimento naqueles que se voltam para Ele. Assim como já foi falado aqui, em outras mensagens, desde o primeiro dia que o pastor veio ministrar, e Deus, o Espírito Santo, Ele vem trazendo palavra para que a gente venha entender, e que isso venha a ser gerado no nosso coração. Tenha um coração pronto a aprender em meio às dores, em meio aos processos. O Senhor, Ele não permite que nada venha para te destruir. Você não vai receber nada que você não seja capaz de suportar. E Ele vai estar sempre ao seu lado. Mas tenha um coração disposto a aprender. Assim como Jesus, nosso amado Jesus, tinha um coração ensinável, voltado para a vontade do Pai. E em Mateus 4, capítulo 4, versículo 1. Após o batismo de Jesus, Jesus foi batizado nas águas por João Batista. O Espírito Santo veio sobre ele. E a palavra de Deus nos diz: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para um processo. Um processo necessário, fundamental para o crescimento, para o fortalecimento. Que nós pensamos em Jesus, e Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amado, Ele é aquele que nos resgatou, que venceu, que triunfou. Mas Ele passou por processos. Processos necessários para que Ele cumprisse o propósito. O Espírito Santo o direcionou porque sabia que aquilo era necessário para ele. E da mesma forma que o Espírito Santo direcionou ele para ser tentado, foi o Espírito Santo que depositou sobre Jesus as armas certas para que ele vencesse o diabo em meio à tentação. Então não existe tribulação, deserto, circunstância que você não seja capaz de vencer quando você é instruído pelo Espírito Santo, porque Ele é que coloca as armas certas para que você vença o inimigo. Então, tentar lutar com a força do nosso braço, com conhecimento humano, com tudo aquilo que a gente acha às vezes que pode fazer, é simplesmente cansar em vão. Na verdade, o Espírito Santo, ele diz assim: eu preciso do teu coração disposto, mas a arma eu te dou, para que você possa vencer. E Jesus venceu Satanás através da palavra de Deus. O Espírito Santo muniu ele da palavra de Deus, para que ele vencesse as tentações, para que ele vencesse o deserto, para que ele vencesse aquele processo. Mateus 4:10 nos diz: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor e só o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Satanás tentou, mas Jesus era cheio da presença do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que ressuscitou Ele dentre os mortos, habita em mim e em você. Está disponível para um relacionamento. Ele anseia um relacionamento. E esse é um tempo de relacionamento profundo com o Espírito Santo.
as nossas estruturas humanas, a sociedade se sentiu abalada, tantos fatores abalaram, mas aquilo que é abalado vai ser abalado, mas o que é inabalável permanecerá. A palavra de Deus não será abalada. Se Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele vai estar conosco todos os dias. Independente da circunstância, independente da situação, independente se todos viraram as costas para você, Ele permanece, porque Ele é fiel. Ele é fiel. A presença do Espírito Santo nos sustenta em tempos de adversidade, nos dá força para vencer as tentações e nos faz permanecer no caminho e cumprir o propósito. Jesus viveu isso, e muitas vezes nós sentamos e achamos que precisamos ficar chorando em meio às adversidades, mas o processo do deserto te conduz ao crescimento, te conduz ao propósito. O deserto que Jesus passou foi necessário para que Ele cumprisse o propósito. Em Marcos 14, 32, Jesus viveu um processo muito difícil. E o Espírito Santo, amado, sabia de todas as coisas, tudo que ele precisava para vencer. E a palavra de Deus nos fala que Jesus... E foram ao lugar chamado Getsêmani, no versículo 32. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e angustiar-se. Jesus se sentiu angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus se angustiou, teve medo, mas ele havia passado, ele foi preparado, ele foi forjado, ele foi fundamentado na vontade do Pai. E mesmo em meio às circunstâncias de um deserto emocional, da angústia, do pavor, ele foi sustentado a permanecer, porque aqueles que são íntimos do Espírito Santo não são abalados no dia mau, permanecem no propósito e na vontade do Pai, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao pior dia. Jesus cumpriu o seu propósito, negou a sua dor, a sua angústia, o seu pavor, mesmo pedindo a Deus, se possível, passa de mim. Mas ele permaneceu, porque ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E porque ele decidiu, ele escolheu, ele era íntimo, ele era cheio do amado Espírito Santo. Ele permaneceu, e nós estamos aqui nessa noite porque ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. E ele nos mostrou o caminho, que não é um deserto que vai nos destruir, que não são as tentações do diabo que vão nos tirar do propósito, quando nós decidimos ser íntimos do Espírito Santo. A intimidade é conhecer profundamente. Não se conforme com conhecer superficialmente. Eu posso dizer que eu sou íntima do meu esposo porque eu conheço ele. Eu sei quando ele está triste, eu sei quando ele está angustiado. Ele pode não me dizer uma palavra, mas eu olho e digo para ele: tu não está legal, o que foi, o que está acontecendo? Porque intimidade se constrói, relacionamento. E o Espírito Santo nos convida, ele nos chama para uma intimidade, para uma profundidade. Conhecer profundamente, ser íntimo. Raízes profundas.
Há algum tempo, o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração, principalmente durante essa pandemia, quando muitas vezes eu orava e buscava respostas. E Ele me dizia: é tempo de raízes profundas. É tempo de aprofundar as raízes. É tempo de aprofundar as raízes na intimidade com o Espírito Santo. E enquanto eu estava escrevendo e buscando uma revelação de Deus, Deus trouxe algo ao meu coração. Ele disse: plantas do deserto. E eu não conheço nada sobre plantas do deserto. E eu fui pesquisar sobre as características das plantas do deserto. Porque quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em simplesmente nada. Mas existem aqueles que permanecem no deserto, firmes, prosseguindo e cumprindo um propósito, que sobrevivem ao deserto, é a palavra. Não permanecem, nós passamos, sobrevivemos, vencemos. E as características das plantas do deserto: elas têm raízes profundas e alta capacidade de armazenamento de água. Ou seja, para sobreviver em circunstâncias que não são favoráveis à vida, elas precisam aprofundar as suas raízes muito profundas, para que elas possam receber a água que está lá profundamente, não na superfície. E em meio às tempestades, algumas espécies de plantas, em meio às tempestades do deserto, elas retêm aquela água, porque vai ser fundamental, vai ser vital. E mesmo a tempestade, que podia ser de destruição, que podia derrubá-la, que podia acabar com ela em meio àquele deserto, ela utiliza aquilo que era para ser destruição, para gerar vida. Quando nós nos aprofundamos as nossas raízes e bebemos das águas do Espírito Santo, na profundidade da intimidade, nós não somente resistimos e sobrevivemos e vencemos o deserto, mas nós servimos de abrigo, proteção e alimento para o que estão à nossa volta. Eu peguei algumas imagens na internet e eu pedi para o pessoal colocar aqui. São plantas do deserto, servindo de abrigo, proteção e alimento. Aquelas flores alimentam, contêm substâncias que alimentam. E esse é o objetivo do Espírito Santo, em te fortalecer e te confortar em meio às tuas dores, para que você não somente vença, prossiga, avance, mas para que você também alimente aqueles que estão à sua volta, às vezes sem força. O Espírito Santo não deseja somente nos fortalecer, Ele quer que nós venhamos a florescer em meio ao deserto. É possível florescer, em tudo Deus nos ensina. Eu estava dizendo para o Gesiel, eu fico tão apaixonada porque a natureza nos ensina. Ela nos ministra, mostrando a identidade de quem é o nosso Criador. Eu me apaixono quando eu vejo a natureza, porque é o DNA do meu Criador, do teu Criador. E Ele nos ensina. Uma planta em meio ao deserto, em meio a situações desfavoráveis, ela não somente sobrevive, mas ela cumpre um propósito: abrigo, proteção e alimento. E o Espírito Santo quer fazer isso comigo e com você. Talvez você pense, nessa pandemia eu estou abatido, eu estou sem perspectiva nenhuma. Mas Ele quer te fazer fortalecer. Ele quer fortalecer a tua vida para que você floresça, para que você frutifique, para que você alimente, para que você sirva de abrigo para aqueles que não têm.
A palavra de Deus em Isaías 35, a partir do versículo 1, nos fala: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. O Espírito Santo, em meio aos desertos, nos diz: eu estou aqui. O deserto vai florescer, porque não significa que passar por situações adversas nós precisamos nos atirar. Não, Ele quer sim que nós venhamos, mesmo em meio aos desertos, florescer, frutificar, alimentar, proteger. Ele nos chama para um relacionamento profundo, beber das águas profundas do Espírito Santo. Quando no início eu falei e agora eu estava até comentando com a pastora Su, a gente passa por tantas circunstâncias. E essa palavra foi muito forte hoje, quando eu me derramei, lembrando de tudo aquilo que Deus já tinha feito por mim. De tantos desertos e tantas vezes que Ele me fez prosseguir, sustentando na minha fraqueza, intercedendo quando eu não sabia o que dizer. Eu quero compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo no final do ano passado. No final de novembro, eu fui ter uma consulta porque eu estava com um pouco de dor no meu abdômen. E eu descobri um cisto no meu ovário. E levei até o meu médico, a gente estava avaliando a situação. Não era um cisto pequeno, mas ainda estava sob controle, então não precisaria uma cirurgia. O tempo passou, em dezembro, eu sentia desconforto ainda, mas estava aguardando para a gente poder monitorar. Foi na conferência de final de ano que a gente teve aqui na igreja. Uma glória de Deus durante o culto. A pastora Su, no final, me abraçou e ela liberou uma palavra sobre a minha vida. Ela disse: eu não sei o porquê eu estou te falando isso, até então ninguém sabia, só o Gese, o familiar, outro assim, mas poucas pessoas sabiam. E a pastora Su não sabia. E ela chegou e liberou uma palavra de Deus sobre a minha vida e disse: Deus mandou te dizer que Ele é aquele que te cura. E eu tomei para mim aquela palavra, a gente se abraçou. Em janeiro, as dores começaram a agravar. Eu comecei a sentir um desconforto. E eu chegava a sentir ele na minha barriga. Eu retornei ao médico e o meu médico disse: ele triplicou, quadriplicou, ele está muito grande. E ele não é um cisto simples, ele é um cisto hemorrágico. E ele me disse o seguinte: vamos tentar resolver com uma medicação, porque eu não tenho convênio, então meu convênio é só ambulatorial. O ideal seria fazer uma cirurgia. Mas como não tinha tempo, precisaria ser algo rápido, ele disse: vamos tentar colocar uma medicação forte para a gente tentar reduzir ele, para evitar que ele estoure. E aí começou. Ele disse: no mínimo de 4 a 5 meses de tratamento. Final de janeiro eu iniciei o tratamento. E eu comecei a ter muitos efeitos colaterais da medicação. A minha cabeça doía tanto. Eu nunca tive dor de cabeça, minha cabeça doía demais a ponto de explodir. E eu retornei no meu médico no início de março e disse: doutor, eu não aguento mais a medicação. Não está dando. Não está dando para continuar. E ele disse: olha, a gente vai tentar reduzir a dosagem da medicação
para ver se a gente consegue algum resultado. Mas eu vou te fazer o seguinte, eu vou mandar tu fazer um outro exame para a gente ver se a gente conseguiu obter alguma evolução, né, no tratamento. E aí eu agendei o exame no dia 14 de março. Quando o médico iniciou o procedimento, e ele me olhou e disse assim: estão perfeitos os teus ovários. Eles não têm nada. Nada. E não foi uma medicação. Meu médico disse para mim: eu vou ver o que eu consigo fazer por ti. Vamos ver o que a gente consegue. E eu, não resistindo à medicação, tive que voltar. Sabe por que isso? Porque a glória é daquele que fez. Não foi uma medicação. Só que o mais incrível de tudo isso é que eu agendei uma nova consulta com o meu médico. E eu só consegui uma consulta em abril para levar o meu exame. E quando ele me disse: e aí, guria, como é que tá? Eu disse para ele assim: doutor, eu não tenho mais um cisto, eu tenho um bebê. Porque em meio a isso, Deus gerou vida no meu ventre. Aquilo que era para ser morte virou vida. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você. Em meio a um cenário de morte, gerar vida. A Júlia está aqui no meu ventre, ela chega ainda esse ano. Mas é simplesmente para glorificar aquele que faz todas as coisas. Se coloque em pé nessa noite. É Ele que faz. Não foi uma medicação, não foi um procedimento médico. Foi a vontade do nosso Deus. E da mesma forma que a palavra foi liberada através da vida da pastora Su sobre a minha vida, eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Deus que cura suas emoções. Ele é o Deus que te tira da depressão. Ele é o Deus que cura a tua alma ferida. Ele é o Deus que tira a enfermidade do teu corpo. Ele é o Deus que te cura. Ele é o que sara as tuas feridas. Ele é aquele que fortalece os teus pés quando você não aguenta mais caminhar em meio ao deserto. Não servimos a um Deus que se move por circunstâncias, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. E assim como Ele liberou vida sobre o meu ventre, quando o cenário era de morte, quando o cenário era de dor, quando o cenário era de enfermidade, quando as circunstâncias eram desfavoráveis, Ele liberou vida sobre mim. E nessa noite o Espírito Santo libera vida sobre você, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que foi dito que não tem mais como, que não tem solução. Ele libera vida sobre você. Eu te convido nessa noite a se render a Ele. Não importa quanto tempo você conheça Ele, se renda totalmente, sem reservas. Não tente guardar para você nada. Ele anseia que você diga tudo aquilo que está dentro de você em meio a esse deserto. Porque o Espírito Santo ele quer te confortar para que você prossiga e vença e rompa. Então nessa noite, enquanto nós adoramos ao nosso Deus, fale com Ele com as suas palavras. Enquanto nós louvamos, o Espírito Santo vai movimentar o seu coração, vai curando, vai transformando. Ele é o bálsamo. Cura, Espírito Santo de Deus, transforma. Se
braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nós descansamos em Ti, porque nós sabemos que Tu não nos abandona, Espírito Santo. Nessa noite nós nos rendemos à Tua presença e nós declaramos aqui que queremos beber de Ti, da profundidade, da intimidade. Nós queremos mais da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Não nos conformamos com o raso. Nós queremos o profundo. Nós queremos o profundo. Diga a Ele que você quer as profundidades. Nós queremos o profundo. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós ministramos nessa noite todos aqueles que estão vivendo um deserto emocional. Que bebam da Tua fonte, das águas profundas. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós. Ei, cura, liberta, transforma, restaura. Braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, aleluia. Nessa noite o Espírito Santo, Ele te abraça, Ele te conforta, Ele te sustenta. E Ele te diz: continua caminhando, porque eu sou contigo todos os dias. Eu estou contigo todos os dias. E Ele vai te orientar, Ele vai te instruir, porque Ele é o nosso amigo amado, professor, aquele que nos conduz, aquele que nos consola, aquele que nos fortalece, aquele que cura as nossas feridas. É Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Pai. Obrigada pela Tua palavra.
quero te convidar nessa noite, se você ainda não rendeu o seu coração, se você ainda não conhece Ele, se você deseja ardentemente entender e conhecer aquele que rompeu e venceu tudo por você, você tem essa oportunidade. Simplesmente abra o seu coração e diga a Ele: eu quero te conhecer, porque eu entendi que eu preciso de Ti, e eu reconheço que sem Ti não tem outro caminho, Jesus. Diga do seu jeito como você está. Não pense que você precisa ser perfeito. Ele nunca nos cobrou a perfeição. Ele nos quer de forma inteira, integral. Ele quer o nosso coração aberto para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja fazer. Então, não pense que você precisa estar pronto. Ele simplesmente quer um coração disponível, rasgado, aberto, que deseja conhecer mais dele. Diga a Ele com as suas palavras: eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero que a minha vida seja tua por completo, Jesus. Me ensina, me ensina, me ensina a caminhar, a te conhecer, a prosseguir. Porque nós te amamos, Jesus, e nós somos resgatados por Ti, pelo Teu alto preço pago na cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós abençoamos a sua vida, para que você venha caminhar, prosseguir, sendo confortado, fortalecido pelo Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir esse Deus que faz todas as coisas.